Estimados irmãos, estimados amigos da Associação Espírita Fraternidade de Quintão, eu sou Cleto Brutes, eu sou colaborador do Grupo Espírita Seara do Oeste e também multiplicador da área do estudo do Espiritismo. Estamos aqui hoje para refletirmos juntos sobre a importância do estudo da doutrina espírita. Por que devemos estudar o Espiritismo? De que forma devemos estudar a doutrina espírita? Quais as consequências para o estudante da doutrina espírita, para o adepto que estuda e se esforça para aplicar as suas máximas? Vamos lembrar de Jesus que nos asseverou, conforme a anotação de João, evangelista, que aquele que conhecer a verdade se libertará. O que não foi entendido por seus interlocutores, que não conseguiam se perceber como prisioneiros da ignorância. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade vai nos dizer: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, este é o segundo. A importância do amor e da instrução. Em O Livro dos Espíritos, na questão 780A, nós vamos encontrar esse questionamento de que forma o conhecimento intelectual ele pode favorecer o desenvolvimento moral. E os Espíritos vão dizer que, fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, por isso que também nós podemos perceber que as revelações da lei divina elas são gradativas, na medida do desenvolvimento do nosso intelecto. E é por essa razão que a doutrina espírita só surgiu no tempo que surgiu, quase 19 séculos depois da vinda do Cristo. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo que tem como título Instrução, ele vai nos dizer que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Então, o conhecimento espírita, o Consolador prometido por Jesus, tem essa possibilidade. Nós podemos dizer que a doutrina espírita, ela projeta a luz sobre os caminhos, muitas vezes escuros e dolorosos, pelos quais transitamos pela nossa vida, nos ajudando nesse processo de mudança, de transformação. Nós podemos imaginar a ignorância como um quarto escuro, em que nós não sabemos o que existe nesse espaço. Não sabemos como estão dispostas as coisas, o que está certo, o que está errado. E o conhecimento espírita nos possibilita projetar luz sobre esse ambiente interno nosso para percebermos aquilo que precisa ser corrigido, reparado, modificado. Mais esclarecido, como diz o texto da questão do Livro dos Espíritos, nós podemos discernir o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes nós erramos por ignorância, por desconhecer as leis, fazemos coisas que julgamos que estão corretas, adequadas, mas dentro da amplitude da legislação divina, elas precisam ser modificadas, repensadas. A crença na vida futura que nos propicia a doutrina espírita nos possibilita também uma melhor compreensão da vida terrena. Por que estamos aqui? Quais são os objetivos? E isso nos possibilita aprender melhor ou aproveitar melhor com as experiências terrenas. Sabendo que na continuidade da vida nada se perde, que todos os nossos esforços até o último ato aqui nesse mundo terreno, nós levamos conosco como aprendizado, conhecimentos que nós vamos aproveitar na continuidade da vida. Nós vamos sempre estar buscando aprender, buscando servir. Somente com a imortalidade da alma, com a continuidade da vida, nós podemos perceber essa infinita misericórdia divina, a infinita bondade divina que nos possibilita estarmos aqui vivendo as experiências conforme as nossas necessidades. Somente
com o conhecimento espírita, especialmente sobre a nossa origem, a nossa destinação, desaparecem as aparentes desigualdades, que diferenças que são apenas materiais, são transitórias, sendo ao mesmo tempo uma ciência, uma filosofia, uma religião. O Espiritismo traz esses elementos que comprovam a imortalidade da alma e que trazem respostas para questões transcendentais da nossa vida. E ao mesmo tempo nos oferece, no Evangelho segundo o Espiritismo, um código moral capaz de regular todos os atos da nossa vida. Mas como podemos estudar ou como devemos estudar a doutrina espírita? E Allan Kardec vai nos auxiliar nesse aspecto. Destacamos aqui na introdução ao estudo da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, no item 8, que para se chegar a esse resultado, ou seja, nos tornar adeptos esclarecidos, compreendermos o sentido da vida, nos tornarmos mais felizes, nós precisamos a continuidade, a regularidade e o recolhimento. Então, percebemos aqui que é diferente de uma leitura, de uma simples leitura. Quando lemos um livro, quando lemos uma matéria sobre um determinado tema, a doutrina espírita, ela exige uma dedicação diferenciada. Como diz Kardec, o estudo de uma doutrina que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então aqui nós queremos destacar alguns pontos. Primeiro, o desejo de instruir. Nós precisamos querer aprender, abstrair-se das ideias preconcebidas, ou seja, livre de prevenções, porque nós precisamos ter uma mente aberta, que nós temos crenças, temos definições sobre questões da nossa vida que nós precisamos repensar, nós precisamos modificar. E por isso, a necessidade dessa regularidade para nos tornarmos um adepto esclarecido. Será uma grande e longa jornada, com certeza. O estudo do Espiritismo não é apenas para essa encarnação. Muitos de nós já tivemos contato com a doutrina espírita antes de chegarmos a esse plano. Mas a maioria está tendo contato pela primeira vez. E vamos continuar estudando no mundo espiritual, vamos continuar também na continuidade da vida. Mas é importante estudar e refletir sobre esse conteúdo, usando a lógica e a razão que foram diretrizes utilizadas pelo codificador. É uma estratégia para validar as informações trazidas pelos espíritos, a lógica e o bom senso. Kardec recebia milhares de comunicações das mais variadas partes do planeta Terra. Então, não é porque está lá no Livro dos Espíritos que eu tenho que acreditar, não é porque foi ditado por um espírito. Eu preciso construir essa convicção através da razão, através da lógica. Eu preciso compreender esses porquês. E, acima de tudo, estudar, refletir e aplicar na nossa vida, ver os resultados. E assim nós vamos consolidando essa crença na continuidade da vida, na imortalidade, na condição que nós somos. Para estudar a doutrina espírita não há pré-requisito. Todos nós podemos, basta essa vontade de estudar, reservar um tempo, principalmente quando participamos desse estudo em grupo na Casa Espírita, destinar um tempo para as leituras. É apenas isso, nos preparar para esses momentos que são fundamentais. Evidente que nós podemos estudar em casa, podemos fazer os nossos momentos de estudo, mas assistindo a uma palestra pública, uma conferência, um seminário, participando de vários estudos que estão, lives que estão disponíveis hoje, para que nós temos acesso. Mas o estudo que melhor atende essa proposta do codificador, esse estudo sistematizado, sério, continuado, é o estudo em grupo, na Casa Espírita, que é de forma organizada, planejada, conduzida por alguém que tem já um conhecimento um pouquinho maior,
conduzido por alguém que vai organizar e coordenar as ações. O grupo de estudo na Casa Espírita é uma construção coletiva do conhecimento, onde nós aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. Como diz André Luiz no livro Estudo Viva, obra editada pela FEB, define-se como sendo uma assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica dos problemas da vida, do destino e do ser. Todos somos chamados a participar dela, falar e ouvir, ensinar e aprender. Então, esse texto de André Luiz define claramente o que é esse estudo, da importância do estudo na Casa Espírita, essa assembleia de fraternidade. Através do diálogo saudável, nós vamos conhecendo de forma gradativa e aprofundada os princípios da doutrina espírita. Como nos diz Kardec, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, nós vamos ampliando o nosso conhecimento. Nós podemos dizer que a doutrina espírita é a doutrina da emancipação do ser. De que forma? Todos nós somos criados por Deus, podemos dizer que nós somos um projeto divino, mas nós somos o executor, é nós que executamos esse projeto. Nós somos responsáveis por gerenciar a nossa vida, sob orientação e sob o amparo divino, com toda certeza. Mas nós é que somos os responsáveis. Ocorre que, com o passar do tempo, das experiências, das frustrações, das quedas, muitas vezes nós abdicamos do controle da própria vida. Quando acontece isso? Quando nós começamos a culpar os outros, quando nós começamos a esperar pelos outros, esperar que alguém construa algo para nós, condicionar a minha felicidade com aquilo que eu recebo do outro. E muitas vezes também nós culpamos a Deus. Então Jesus veio, acima de tudo, resgatar a dignidade e o valor do ser humano, para que ele pudesse se sentir novamente na direção da sua vida. Mas coube a doutrina espírita, pela plenitude de conhecimentos, pela essa amplitude de informações que revelou, despertar no ser humano a sua destinação gloriosa. Então, por isso, a importância desse estudo sério, perseverante, que o codificador nos propõe. Porque somente através desse estudo, da reflexão, nós vamos nos perceber como seres imortais, como espíritos imortais, com faculdades, com possibilidades que nos torna capazes de vencer todos os obstáculos que surgem na nossa vida. Porque se nós não fôssemos capazes, nós não estaríamos diante desses desafios, tanto na matéria como fora dela. Então, é importante nós percebermos que o conhecimento nos ajuda nesse processo de libertação. Nós podemos dizer que com o estudo nós iniciamos o processo da própria alforria. É a libertação da ignorância de nós mesmos. Porque nós, meus amigos, nós não sabemos o quanto nós somos capazes. Nós desconhecemos que nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. Isso só o estudo, o conhecimento, as vivências vai nos possibilitar. Além dessa prisão que nós somos da ignorância, nós também somos prisioneiros dos condicionamentos que nós impomos pelas escolhas equivocadas nas outras encarnações, por aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós temos que reparar. E sobre essas prisões também a doutrina espírita vem em nosso socorro, em nosso auxílio. De que forma a doutrina espírita nos possibilita a libertação dos nossos erros, dos nossos equívocos, nos auxiliando a fazer o processo de resgate e reparação, nos ajudando a compreender que através do arrependimento e da reparação nós vamos conseguir nos libertar daquilo que fizemos de equivocado, do mal que fizemos para nós mesmos na medida em que prejudicamos o outro,
das ações que nós, oportunidades que nós não cumprimos, oportunidades que nós deixamos passar na nossa vida. Então, por tudo isso, a doutrina espírita também, ela nos auxilia nesse processo de libertação. Nos ajuda a reconhecer o erro, enfrentar as suas consequências e empreender os esforços na direção de uma vida melhor. Mas esse conhecimento, ele é apenas um farol, ele aponta uma direção, ele serve apenas como uma diretriz. E que o esforço da caminhada, a escolha da doutrina espírita como uma filosofia da nossa vida, como adotar o espiritismo em todos os momentos da nossa vida, isso é uma escolha nossa. Isso depende de cada um de nós. Depende o quanto eu estou disposto a abrir mão de velhas crenças, principalmente essa vontade de mudar de conduta, de fazer diferente, naquelas questões que nós já identificamos. Aquela decisão firme de fazer melhor daqui para frente. Na medida que eu tenho consciência dos meus erros, das minhas fraquezas, principalmente abandonar os meus interesses egoístas, não apenas pensar em mim, mas também passar a pensar nos meus irmãos de caminhada. Então, por tudo isso, o Espiritismo é a doutrina que pode nos conduzir pelo caminho da emancipação. Seja pela força que ela nos dá, força não para vencer os outros, mas para vencer as nossas fraquezas, para superar os obstáculos, pelos recursos que ela possibilita, superar os erros, os enganos, as culpas, os remorsos. Em O Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7, Kardec vai tratar desses efeitos do Espiritismo. E aí trouxemos para a nossa análise, já estamos finalizando a nossa reflexão, que com o conhecimento espírita muda a nossa forma de viver e de nos relacionarmos aqui nesse mundo. Primeiro, desenvolvimento o sentido de religiosidade em nós. Muda a forma com que nós nos relacionamos com Deus, passamos a perceber Deus como essa inteligência suprema, ou como nos ensinou Jesus, esse Pai justo, misericordioso, que sabe o que é melhor para nós. O conhecimento espírita nos possibilita a resignação diante das dificuldades, das adversidades da vida, porque nós compreendemos que as provas, os desafios são os melhores recursos para que a gente possa edificar o nosso processo evolutivo. A doutrina espírita nos ajuda a aceitar as perdas, e aí nós compreendemos que tudo que encontramos aqui são transitórios, que na realidade nada nos pertence. E que compreendemos também que os vínculos que nós construímos aí, esses nós nunca perdemos. A morte não apenas nos separa transitoriamente dos seres queridos. Continuamos vinculados a eles pelos laços de afeto que foram construídos aqui nessa encarnação. A doutrina espírita estimula a indulgência na medida em que nós conseguimos separar o indivíduo do erro, do equívoco, como Jesus também fazia, porque compreendia, percebia ali, naquele ser equivocado, um espírito imortal, que com potencialidades, com recursos para se tornar um espírito de luz, e assim também nós devemos proceder. A doutrina espírita nos ajuda a vencer um dos nossos principais males, que é o egoísmo, para passar a pensar não apenas em nós, mas nos darmos conta que a felicidade que nós tanto queremos, que almejamos, ela depende, acima de tudo, da felicidade que nós conseguimos propiciar para o nosso semelhante. Então, meus amigos, para finalizar a nossa reflexão, nós gostaríamos de trazer do livro um comentário de Emmanuel, que foi publicado lá na revista Reformador de outubro de 1962.
E também está lá no Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse, em que Emmanuel vai analisar da segunda carta de Pedro aos cristãos, o capítulo 1, versículo 5, que diz: por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé à virtude ao conhecimento. E Emmanuel então vai dizer que é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos devemos esperar no amor infinito, todavia será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Então, meus amigos, sou muito grato por essa oportunidade que tivemos de estar juntos, refletindo sobre o estudo da doutrina espírita, e fica esse convite para todos nós prosseguirmos a nossa jornada. Se você ainda não é um estudante, procure uma casa espírita, se vincule a um grupo de estudo. Se você já é estudante, persista nessa caminhada, que nós sabemos que nos primeiros passos, como na nossa fase infantil, eles são às vezes inseguros, mas à medida que nós adentramos nesse conhecimento, que vamos aprofundando esse conhecimento, nós vamos desenvolvendo esse gosto pelo estudo sério. Então, meus amigos, sou muito grato pela oportunidade, que Jesus, que os benfeitores amigos possam sempre nos estimular nessa caminhada de estudo, de reflexão e de vivências. Muito obrigado pela atenção.